Olá, meu irmão, minha irmã. Bom, esta aula talvez de todas seja a mais importante. Ela se chama Seja um Crente que Transforma a Sua Realidade. E a primeira coisa que eu preciso falar é que de nada adianta a gente, desta aula em diante, não faça se você não for um crente verdadeiro. Se você for um crente fiel. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, se você não ama o próximo como a si mesmo, se você não está ligado na palavra, se você não é uma pessoa de oração, se você não ama a igreja onde você está. Porque o primeiro papel que a gente deve exercer na igreja invisível, né, é o papel de crente em Cristo. É o papel de crente verdadeiro, de ser trigo e não ser joio. E se você não se enxerga assim, você deve começar por aí. Se você está desanimado, se você está frio, se você está desviado, se você está, não sei, se você não está conectado com o Senhor, não adianta caminhar daqui para frente. E isso é uma avaliação individual, ninguém vai dizer para você essas coisas, né? E eu tenho certeza que se você já foi alcançado alguma vez pelo Espírito Santo, você sabe daquilo que eu estou falando. Então, em primeiro lugar, você precisa consertar isso que está aí dentro, o seu relacionamento com Deus, se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, antes de qualquer coisa, porque tudo que vem acima vai ser peso, vai ser fardo, vai ser enfado para você, se você não estiver conectado na videira verdadeira, né? Tem um livro aí que diz da videira e da treliça, pois aqui nós estamos tratando da videira. Não adianta nada a gente construir toda a eventual treliça daqui para frente, sendo que a videira, né, não está bem, né? Não existe vida ali, né? Então isso é a primeira coisa e a mais importante de todas. Tudo que a gente vai ver daqui para frente depende disso. Porque se você não amar a Deus, se você não se importar com o que Deus acha, né? Se você não amar o seu próximo a ponto de se incomodar, né, com a situação que você, com a tua redondeza, né? Você não vai conseguir ser um crente que transforma a sua realidade, porque vai ser farisaísmo, vai ser da boca para fora ou por qualquer outro interesse que não seja o interesse legítimo de servir ao Senhor e servir aos irmãos. Tá certo? Então, o primeiro passo é fazer esta avaliação. O segundo item que eu queria trazer aqui é que, vencida essa etapa, então você sim está animado, você é um crente fiel, verdadeiro, né, dedicado, né? Então você quer fazer as coisas certas. Então aí tem espaço para você, né? Porque como diz uma frase, né, onde há vontade, há um caminho, né? Ou seja, esse curso não tem como produzir vontade em você, né? Esse curso não tem como produzir disposição, nesse curso não tem como, eu não tenho como colocar no seu coração a vontade de fazer, né? Então, se você não tem vontade de fazer, eu sugiro que você pare por aqui, porque não vai chegar em lugar nenhum, sabe? Agora, se você tem vontade, aí aqui nós vamos ter bastante material para organizar a sua vontade, para a gente aproveitar o melhor da sua energia e não só da sua, mas de todo mundo que está em volta de você, né? Porque aqui a gente começa a etapa da preparação individual. E aí eu queria trazer o exemplo de Neemias, né? Neemias, quando a gente lê lá o capítulo 1, versículo 4, um pouquinho antes, a gente percebe que ele perguntou para um dos irmãos dele que veio um pessoal que estava em Judá, lembrando que o povo de Judá os judeus estavam exilados, né? Estavam na Babilônia, não estavam mais em Israel, mas tinham alguns de lá que vieram, e Neemias, né, que era copeiro do rei, perguntou para eles como que estava a situação lá. E aí a resposta foi o seguinte: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E aí vem um versículo 4. Tendo eu, né, Neemias, ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então a primeira coisa que a gente pode notar é que Neemias era um homem fiel a Deus, que estava conectado com o Pai, né? E tanto que quando ele ouve essa notícia triste, a primeira coisa que ele faz é chorar e se lamentar e orar
a Deus, né? Mas a segunda coisa que a gente pode tirar daqui é o quanto ele se importava. Ele realmente, aquilo pegou para ele, né? Ele viu, não é possível que isso esteja acontecendo, né? É muito triste isso, né? E quantas vezes a gente olha para a realidade à nossa volta e tem uma certa insensibilidade, né? A gente não vê mais problemas, às vezes, onde a gente deveria enxergar problemas, né? Então, a gente vai ver ali uma técnica de administração que um dos primeiros itens que levam uma pessoa a querer mudar é a insatisfação com o estado atual dela, ou de alguma coisa. Então eu olhei para uma situação e, gente, eu me incomodo, né? Tá ruim do jeito que tá, ou melhor, poderia ser melhor do jeito que tá. Então, se eu não me incomodo mais, eu não tenho energia para começar uma mudança, né? E aí você vai lendo, então, a história de Neemias, que não só ele se importou com a situação, como ele se propôs a fazer algo, né? Que era reconstruir os muros, né? Então, na administração, a gente tem uma técnica, né, que diz que toda mudança depende de 3 fatores. De A vezes B vezes C. É uma fórmula, né? A vezes B vezes C. Por que é um vezes o outro? Porque qualquer um que seja zero, na matemática é zero, né? O que seria o A? Seria a insatisfação com o estado atual. Eu olhar para a situação, alguma situação e ver, não, isso não está certo desse jeito, isso dá para ser muito melhor. Você ficar insatisfeito com a situação. Se você não sobe na balança, ou se sobe na balança e não se incomoda, não vai querer fazer um regime, né? Então, você só resolve fazer um regime quando você se incomoda com o seu peso, né? 2, visão do estado futuro. O que é o B? É como as coisas deveriam ser. Ou seja, Neemias, ele enxergou um futuro onde os muros estariam reconstruídos. Porque o templo já estava, mas os muros não. Então ele realmente viu, não é possível, está ruim do jeito que está, ponto 1, eu posso fazer alguma coisa e a minha visão é que esses muros devem ser reconstruídos. Essa era a visão dele, ou no caso aí da balança, né? Se eu não me incomodar, não adianta. Mas também se eu não quiser mudar, se eu não tiver uma visão, não, eu quero diminuir 10 kg do meu peso, né? Você não vai fazer nada, né? Então é necessário estar insatisfeito com o estado atual, é necessário você ter uma visão de onde você quer chegar, visão de futuro, e é necessário 3, que é dar os primeiros passos em relação à mudança. Veja que Neemias não ficou parado, você pode ler a história, né? Ele já orou ao Senhor e já propôs um plano, né, para o rei, para que ele pudesse, se o rei assim concordasse com o plano, ir lá reconstruir os muros, né? Ou seja, eu subi na balança, não fiquei feliz com o meu peso, eu tenho uma ideia de qual seria o peso que eu deveria ter, e aí eu tomo uma ação, né, para começar então o regiminho, né? Então percebam a dinâmica das coisas, né? Que a gente precisa se incomodar, a gente precisa saber onde quer chegar e a gente precisa dar os primeiros passos. Então, que neste curso aqui, você como crente em Cristo, comece a se incomodar. Porque se você está num departamento e você tá bom do jeito que tá, significa que não tem mais o que fazer. É só tocar, não precisa de plano. Plano para manter o que tem, não tem mais necessidade. E assim, o último recadinho aqui é o seguinte: você não precisa mudar o mundo, você pode mudar uma pequena coisa. Quando às vezes as pessoas se dispõem a mudar, a transformar a sua realidade, não é transformar tudo que está à sua volta, às vezes uma coisa só. Então, o que eu quero dar um exemplo. Se você é um secretário, por exemplo, de uma diretoria, faça a melhor ata que você poderia fazer. Se você é um tesoureiro, faça o melhor livro caixa, a melhor condução da tesouraria que você poderia fazer. Se você está no seu trabalho, qualquer coisa que você pegue e faça assim, eu quero ser o melhor do mundo nisso aqui. Você vai se destacar e você vai contribuir grandemente, não só com a igreja, mas no seu trabalho, onde você estiver. Então, o que você gostaria, qual é o seu propósito, com o que você pode se dedicar para ser o melhor e transformar a sua realidade à sua volta? Vamos pensar? Bora pensar nisso daí? Dá uma refletida nisso aí, porque dessa resposta depende o seu trabalho nas diretorias, o seu trabalho na igreja, até a sua vida profissional e a vida no mundo que você está, tá certo? Não precisa necessariamente gostar, só precisa estar disposto a fazer algo diferente. Um abraço!